Muito boa tarde, 13 minutos depois da 1, temperaturas mínimas para esta noite, 23 graus para Lisboa, 21 para Faro, 19 para Coimbra e 18 para o Porto, 16 a mínima para Madrid. Está a começar agora mais um Portugal em Direto, emissão do dia 24 de junho. Está na altura de sabermos os destaques desta emissão. Seguir. A maior organização de redes de negócios do mundo, o Business Network International, quer expandir-se no norte do país. O objetivo é criar 50 grupos com mais de 1.500 empresas. Vamos saber mais sobre estes empresários que querem enfrentar a crise com a entrevista em estúdio a Ricardo Anselmo. A maior organização de redes de negócios do mundo, o Business Network International, quer expandir-se no norte do país. O objetivo é criar 50 grupos com mais de 1.500 empresas. A missão do Business Network International é agrupar os empresários numa entreajuda constante com vista à promoção de negócios. Estes grupos reúnem-se em encontros matinais todas as semanas. É nosso convidado Ricardo Anselmo, diretor do Business Network International no Norte. Muito boa tarde. Uma das particularidades da vossa organização são os pequenos almoços de trabalho, que acontecem muito cedo. É verdade. Antes de mais, boa tarde, Isabel Cunha. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Obrigada pela oportunidade que nos deu para poder participar no seu programa. Costuma-se, de facto, referenciar que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia nos negócios e, no caso do BNI, acaba por o ser também. As reuniões, de facto, decorrem à hora do pequeno almoço. Mas muito cedo, muito cedo. Sim, muito cedo, de facto. Antes mesmo das 7 da manhã. E, de facto, a única razão para participar é trabalhar a nossa rede de contactos. A eficiência e os tempos destas reuniões são garantidos por uma agenda estruturada, desenvolvida pelo BNI há mais de 28 anos, em que os nossos grupos de trabalho em todo o mundo se reúnem, lá está, antes mesmo das 7 da manhã, para se encontrarem, criarem relacionamentos e procurarem, assim, novas oportunidades de negócio. Em Portugal há já 56 grupos. Onde é que estão mais implantados? Em Portugal nós estamos em todo o país, de norte a sul de Portugal. Existem até, neste momento, já 57 grupos em pleno funcionamento, mais de 40 grupos em fase de lançamento. Esta semana vamos mesmo já lançar mais um grupo ativo, desta feita em Guimarães, na próxima e na semana, 2 semanas depois, em Famalicão. Portanto, estamos a abranger todo o território nacional. Portanto, o BNI chegou em 2005 e até à data, portanto, tem vindo a crescer os nossos grupos de trabalho por todo o país. Há 7 anos, 8 anos. E, em concreto, no Norte, a vossa aposta é muito virada para o Norte do país, onde, enfim, o tecido empresarial está a passar por algumas dificuldades em alguns setores, mas noutros setores está até em expansão. Explique-nos um pouco como é que funcionam estes grupos, na medida em que cada grupo só pode ter uma área de negócio, não é? Sim, de facto. Em cada grupo nós só permitimos em exclusivo uma empresa por cada área de negócio, de modo a que cada membro não tenha a sua concorrência, portanto, dentro do grupo. Nos grupos podem participar desde empresários a profissionais liberais de todas as áreas de negócio, desde a saúde, o bem-estar, a parte financeira, a publicidade, o que é que seja. Portanto, isso ajuda-os de alguma forma. E também do tecido industrial, certamente. E também, logicamente, todo o tecido industrial. O Norte é, neste momento, a região, portanto, que nós estamos responsáveis por dinamizar e desenvolver. O Norte tem crescido e tem conseguido números bastante significativos, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, numa altura em que se fala de economia e recessão. E é de facto, agora mais que nunca, que uma forte rede de contactos pode nos ajudar a ultrapassar estes tempos difíceis, porque os negócios vão continuar e, mais do que nunca, é nestas alturas que as pessoas, e nomeadamente os empresários, precisam de fazer negócio com as pessoas que realmente confiam. É muito mais importante. E assim pode fazer a diferença no nosso negócio, criando estas relações profissionais e desenvolvendo a nossa rede de contacto. E, para além disso, não deixa de ser também um refúgio para as empresas se conhecerem, construírem relações, criarem oportunidades entre si de negócio e permanecerem principalmente focadas nas soluções e não pensar naquilo que é a recessão da economia,
porque a economia nós não a podemos mudar. A economia é o que é, será o que é. Assim como, por exemplo, a concorrência também fará aquilo que tiver que fazer. Agora, aquilo que nós podemos mudar e aquilo que nós realmente queremos mudar é a nossa resposta a essa economia e, acima de tudo, a nossa atitude perante aquilo que é a concorrência. O vosso conceito baseia-se nisto. Se eu te ajudar, tu vais querer ajudar-me. Basicamente, em termos muito práticos para as pessoas perceberem, baseia-se nesta ideia. Aquilo que eu lhe pergunto é, objetivamente, como é que setores tão diversos como, por exemplo, a saúde e os sapatos, imaginemos, só para dar um exemplo até caricato, como é que se podem ajudar? Bom, não tem a ver com a indústria ou a empresa ou o ramo de atividade que cada profissional exerce, ou neste caso representa num dos nossos grupos de trabalho. Tem a ver, sim, com aquilo que é a sua rede de contactos, com as necessidades que têm os seus clientes, os seus fornecedores, os seus amigos, a sua família. Todos nós temos um automóvel, precisamos de pneus, precisamos de uma oficina, podemos precisar de um advogado, um contabilista, de uma imobiliária. Portanto, em todas as nossas redes de contactos existem necessidades. Portanto, e quando essa necessidade surge, nós vamos lembrar do nosso colega, que pode ser uma fábrica de sapatos, pode ser uma imobiliária, pode ser um advogado, pode ser um contabilista. Portanto, e vamos referenciá-lo e passar-lhe essa oportunidade efetiva no negócio. Portanto, é assim que as coisas surgem. Não tem a ver com propriamente as áreas de negócio com que cada um tem, independentemente dos nossos grupos de trabalho se criarem também parcerias reais, funcionais, como aquilo que nós designamos Power Teams, como é o caso de um arquiteto, um engenheiro, um picheleiro, um pintor, portanto, que criam uma relação, um relacionamento mais estreito em termos de parcerias entre os grupos, mas também eles podem ou encontram outras necessidades no seu dia-a-dia com os seus clientes, fornecedores, amigos, familiares, para poderem ajudar os seus colegas do grupo. O facto desta ser uma rede internacional com uma implantação gigante no mundo, enfim, também permite aos empresários aceder a contactos no exterior? Sim, a nossa organização é internacional, nós estamos em mais de 53 países em pleno funcionamento. Todos os nossos membros têm acesso a uma plataforma. Essa plataforma dá-lhes acesso, logicamente, a todos os membros que existem no mundo. Nós temos neste momento na nossa organização mais de 150 mil empresas nestes 53 países, onde constam mais de 6.400 grupos de trabalho, e todos os membros têm acesso a essa plataforma que lhes dá, logicamente, o contacto dos seus colegas em respectivos países. Isso tem surgido essas oportunidades para alguns colegas que, nomeadamente, procuram a internacionalização, procuram algum contacto, um parceiro, e é sempre preferível um parceiro que faz parte da organização, em que nós confiamos, existem normas, existem regras, existem um código de ética dentro da organização. Portanto, este relacionamento de parceria acaba por ser muito mais saudável e mais viável. Portanto, acontece, não digo todos os dias, mas acontece frequentemente este tipo de contacto com o exterior e normalmente com a nossa organização. Quantos membros tem um grupo? Os grupos dependem. Todos os grupos são lançados no mínimo com 20 empresas, portanto nós, neste caso, selecionamos as 20 primeiras empresas iniciais. A partir daí o grupo segue o seu caminho, com a nossa estrutura, com a nossa agenda, e os grupos vão crescendo gradualmente ou estruturadamente. Podemos ter grupos com 20, 30, 40, 50, 60 empresas, portanto não existe um limite máximo, um número máximo para o número de membros a participar numa das nossas reuniões. O mínimo é sempre 20 elementos, são o número mínimo para que nós possamos iniciar o grupo e lançar esse grupo em pleno funcionamento. E como é que se entra para o grupo? Bom, não se entra para o grupo. De facto, existe um processo. Uma empresa pode, de alguma forma, neste caso, é convidado a participar numa das reuniões. Se entender que o BNI pode ser uma ferramenta que o pode ajudar a alavancar os seus contactos e os seus negócios, poderá passar por uma segunda fase, que será uma entrevista direta com um dos nossos diretores. Após essa entrevista, portanto, existe a submissão de uma candidatura preenchida e analisada por uma comissão do grupo para, aí sim, aprovar ou reprovar a candidatura do novo elemento ao seu grupo de negócio. E esta expectativa que têm em relação ao norte do país, este objetivo, criar 50 grupos com mais de 1.500 empresas, acha que é um objetivo muito ambicioso ou possível? Perfeitamente possível.
De facto, o BNI, nomeadamente, já que estamos no Norte e estamos a falar do Norte, tem crescido nos últimos anos. Temos dobrado, entre aspas, o número e o volume, neste caso o volume de faturação, porque é aquilo que os nossos empresários procuram todas as semanas, é novos negócios, e de facto nós temos duplicado a cada ano a faturação dos nossos membros na organização, e é um objetivo perfeitamente alcançável. Portanto, nós temos uma massa muito criativa, temos ótimos empresários no Norte do país. Portanto, de toda a massa que nós temos, 1.500 empresários é um objetivo perfeitamente alcançável. Conseguimos selecionar, escolher 1.500 empresários para a nossa região aqui no Norte. Portanto, é um objetivo, de facto, a curto e médio prazo e perfeitamente alcançável por aquilo que nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos e aquilo que a organização tem desenvolvido. Agradeço a Ricardo Anselmo, diretor do Business Network International do Norte, ter vindo ao Portugal em direto falar-nos um pouco sobre esta que é a maior organização de rede de negócios do mundo. Muito obrigada e boa tarde.